Estamos no mês de outubro e é óbvio que a gente não pode deixar de falar sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de mama. E lógico que nós vamos conversar com a nossa mastologista, a doutora Karen, sobre alertas. Ela vai dar citar alguns pontos, algumas situações que pode dar aquele start, assim, para ir buscar um profissional, para verificar como é que está a situação. Doutora, bem-vinda novamente. Obrigada. Então vamos falar um pouquinho sobre sinais, alertas de câncer de mama? Isso, aproveitar o mês de outubro, né, e relembrar o que a mulher tem que cuidar em casa. O ideal é que uma vez por mês, de preferência no final da menstruação, a mulher se observe. Eu percebo no consultório que existe muita dúvida, como é que eu faço um autoexame? E agora, senti uma bolinha, o que é isso? Porque a mama ela já é cheia de bolinhas, né? Então, na verdade, a ideia do autoexame não é ficar neurótica todo mês, ver se vai achar alguma coisa. A ideia é você ter o autoconhecimento do seu próprio corpo. Isso não serve só para a mama, né? É para tudo. Então, o ideal todo mês depois da menstruação, se a mulher não menstrua ou porque está na menopausa ou porque emenda a pílula, então ela vai escolher mais ou menos, sei lá, todo início do mês, por exemplo, né? E aí a primeira coisa é se olhar nua de frente para o espelho e se observar, ver se tem alguma alteração na pele, na coloração da mama, se tem algum afundamento ou o que a gente chama de abaulamento, como se fosse algo para fora. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é se tocar, se palpar. Não precisa ficar muito preocupada com a forma da palpação. Claro que a gente recomenda que seja feito de preferência no sentido horário, nas duas mamas, né? Sempre erguendo o braço da mama que será examinada e com a outra mama faz o sentido horário. E aí depois repete do outro lado. Qualquer carocinho ou alteração que você perceber que normalmente não tem ali, aí precisa marcar consulta para ver o que é. E quais são as alterações? É só caroço que a gente vê? Não, né? Então, coloração da pele, textura da pele, né? Às vezes a pele pode ficar mais inchada, como se fosse uma casquinha de laranja. O caroço palpável, né? Um caroço mais endurecido, que você viu que não sumiu após a menstruação, porque na TPM, na menstruação, é comum ter várias bolinhas, e são os cistinhos naturais da mama, que ela só está inchada, né? Agora, se menstruou e não sumiu, opa, daí tem que ver mesmo o que é, né? Depois tem que ver se não tem nenhum afundamento, retração. Então, às vezes, o câncer de mama, ele puxa, ele pinça a pele, né? Então você vai ver como se fosse pegar um tecidinho assim e dar uma puxadinha assim. Você vê que tá torta o formato da mama. Isso a gente chama de retração. E depois o abaulamento, né? Que é como se fosse algo convexo, né? Para fora assim. E dor não tem nada a ver com câncer de mama. Isso as mulheres se apavoram muito. Meu Deus, estou com dor na mama. Não tem nada a ver. Claro que às vezes tem câncer de mama e tem dor, mas não que o câncer esteja causando a dor. Isso não tem a ver com isso, né? E mesmo que você não note nenhuma alteração no seu exame físico, todo ano tem que fazer uma avaliação com o seu médico, né? Então, aquela rotina anual com o seu ginecologista mesmo, né? Ter as suas mamas palpadas por um ginecologista ou um mastologista uma vez por ano, pelo menos, é o ideal. E se você tem mais de 40 anos, aí também a mamografia todo ano, uma vez por ano. É isso que tem que ser feito. Nossa, quanta informação! E mesmo assim a gente tem aí o Outubro Rosa para falar sobre isso. E mesmo assim muitas mulheres não fazem autoexame, não buscam, os profissionais não seguem assim essas orientações que vocês dão e acabam chegando no mastologista já com câncer de mama avançado. E a gente sabe que quando o câncer de mama é descoberto no início, as chances de eliminar e uma cura é muito maior, né, doutora? Muito maior.
Quando a gente descobre nos estágios iniciais, né, antes mesmo de ter alteração no exame físico, que a gente diz, né, quando aparece lá pequenininho no exame de mamografia, a gente consegue 95% de chance de cura, né, e muito importante, por um tratamento bem mais tranquilo, uma cirurgia muito mais simples, né, às vezes consegue até nem fazer quimioterapia, então é bem diferente, por isso que a gente incomoda tanto todo ano. É por isso que a gente fala realmente no Outubro Rosa e passa o ano inteiro falando, porque quando a gente pensa assim, não é só a cura que envolve, né? É como que você vai passar esse processo até chegar na cura, né, doutora? Exatamente. Quantas cirurgias serão necessárias, quantas internações, quanto tudo vai mudar no organismo dessa paciente, né? Eu digo que é uma novela, né? Porque são meses, às vezes anos, né, de tratamento, às vezes questões muito difíceis, tratamentos agressivos, então é bem baixa isso. imunidade, envolve tantas situações, né? Autoestima. Também. Então, algo que pode ser notado do início, porque se a pessoa fizer uma vez por ano, não tem como em um ano ter crescido algo gigantesco. Então, se ela tiver com o exame todo certinho, se ela tiver ali na lista de pessoas com risco e seguir as orientações, não vai acontecer nada que a gente não consiga pegar no começo, né? Isso aí. Então, eu espero que tenha entrado aí na cabecinha, que você coloque em prática, que você realmente envie esse vídeo, mostre para as pessoas. As mulheres precisam se cuidar, precisam se olhar. É algo que não acontece, as mulheres não gostam de se olhar, às vezes, porque estão se achando vergonha. Acima do peso, enfim, não se olham, não se tocam, e a gente tem que mudar essa situação. Obrigada e até a próxima. Obrigada.